Olá pessoal, eu me chamo Vitor Feitosa. Você sabe que a pandemia da Covid-19 ela trouxe diversas consequências trabalhistas, né? Principalmente em relação a garantias de estabilidade no emprego e rescisão contratual. E é esse o tema de hoje do nosso Direito ao Ponto bate-papo. Olha só, se você ainda não acompanha o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, porque a gente está sempre publicando conteúdos jurídicos importantes e interessantes para você entender sobre os seus direitos, beleza? E outra coisa, esse Direito ao Ponto bate-papo, bem como todos os outros que a gente já publicou, eles estão todos em formato de podcast para você ouvir onde quiser. Acesse o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts e o Apple Podcasts, que você vai encontrar lá nosso podcast, beleza? E além disso, se inscreve no nosso canal do YouTube, o do Lacerda Santana Advocacia, e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente publicar. Joia? Bom, vamos ao que interessa. Hoje eu recebo um advogado que já participou de vários programas com a gente, doutora Renata Monteiro, e outra que está estreando, fazendo sua estreia hoje conosco, né? Doutora Natália Oliveira. Elas vão falar sobre o direito trabalhista, rescisão contratual na pandemia da Covid-19, sobre garantia e estabilidade no emprego, né? Essa relação entre empregador e empregado. Bom, sejam muito bem-vindas, viu, doutoras? Olá, Vitor, doutora Natália. A todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando conhecimento com vocês na área trabalhista. É uma imensa satisfação participar de mais um programa Direito ao Ponto, dessa vez com minha colega de trabalho, doutora Natália. Olá, Vitor. Olá, doutora Renata. É uma satisfação imensa participar desse programa e contribuir positivamente, tirando as dúvidas a respeito do direito trabalhista durante a pandemia. Isso mesmo, doutora. A pandemia, ela trouxe diversas mudanças na vida de todos e no direito do trabalho também não foi diferente. Então aqui nós vamos buscar abordar temas que ganharam notoriedade em razão da pandemia. Um desses temas é a rescisão por força maior, né, que muitas empresas acabaram demitindo seus funcionários nessa modalidade de rescisão, e aí nós resolvemos trazer aqui, né, muitas informações importantes sobre essa modalidade. A medida provisória 936/2020 instituiu o benefício emergencial de manutenção de renda e emprego. O benefício emergencial da manutenção do emprego e renda tem como objetivo minimizar os efeitos econômicos que a pandemia pode ocasionar nos contratos de trabalho em vigor. Um dos principais efeitos que esse benefício traz, e uma das possibilidades, é a suspensão do contrato de trabalho. Um dos efeitos que essa suspensão ela pode ocasionar no contrato de trabalho é que o empregado ele não trabalhe e tenha o seu salário reduzido além da carga horária. É necessário informar que durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele não pode trabalhar remotamente. Caso isso venha acontecer, ele pode rescindir o contrato da forma indireta, porque é um dos motivos de justa causa para um empregador. Outra importante informação a respeito da suspensão dos contratos de trabalho é que quando o contrato ele está suspenso, o empregador ele não tem a obrigação de efetuar as contribuições previdenciárias. Então, se o empregado ele deseja que esse período ele conte como tempo de serviço, essa lei faculta ao empregado que faça suas contribuições de forma facultativa. A depender do salário, as alíquotas elas vão aumentando. Em relação à rescisão por força maior, ela está prevista no artigo 501 da CLT e diz o seguinte: entende-se por força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Então, explicando, é um fato, um acontecimento que ocorreu que independe da vontade do empregador. Então, geralmente são fatores externos, né, que acontecem e que o empregador, a empresa, ela não concorreu para aquilo ter acontecido. Um exemplo, né, exemplos simples, são geralmente fenômenos da natureza que são considerados motivos de força maior,
como alagamentos, incêndios, terremotos. E aí, em razão desses fenômenos da natureza, as empresas acabam fechando completamente, né? E precisam demitir seus funcionários. E aí vem essa rescisão por força maior para justificar a demissão dos funcionários durante a pandemia. Só pelos exemplos que eu dei, né, fenômenos da natureza, já dá para perceber que essa modalidade de rescisão, até antes da pandemia, era algo que era difícil de ocorrer, né? Não existia assim um fenômeno, um grande impacto que justificasse essa modalidade de rescisão. Por quê? Porque nesse tipo, alguns direitos são reduzidos. O empregado demitido por força maior tem direito às seguintes verbas rescisórias: saldo de salário, férias mais 1/3, 13º salário e também vai ter direito à multa de apenas 20% do FGTS. Ele não vai ter direito ao aviso prévio em razão da imprevisibilidade de que ocorreu essa rescisão, né? E também não vai ter direito da entrada no seguro-desemprego. Pois é, doutora, utilizando essa linkagem das verbas rescisórias que são devidas quando da demissão, utilizando como argumento a força maior, é de fundamental importância esclarecer que algumas empresas elas têm se utilizado desse argumento para se isentar de efetuar o pagamento de algumas verbas rescisórias. Quando a empresa ela rescinde o contrato por força maior, porém o estabelecimento empresarial não é extinto, as verbas são devidas normalmente. Caso o empregado ele tenha sido demitido e não tenha recebido aviso prévio, não tenha tido direito de sacar o seguro-desemprego ou tenha recebido a multa rescisória a menor, cabe a ele recorrer à justiça para receber e reaver os direitos que lhe foram suprimidos. Isso, doutora. Até pelo princípio da proteção ao trabalhador, nessa modalidade de rescisão em que as verbas são pagas a menor, a empresa acaba transferindo o risco da atividade econômica para o trabalhador. Isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Ainda tratando sobre a medida provisória 936/2020, para aqueles trabalhadores que tiveram um contrato de trabalho suspenso durante a pandemia, é garantido uma estabilidade no emprego proporcional ao tempo em que o seu contrato de trabalho restou suspenso. Por exemplo, se o contrato de trabalho restou suspenso pelo período de 60 dias, quando o empregado retornar, ele terá uma garantia de 60 dias. Nesse período, o empregado não pode ser demitido, salvo a exceção da justa causa. Perfeito, doutora. Ainda falando sobre a suspensão, especificamente sobre as férias e o 13º, aqueles empregados que tiveram seu contrato suspenso, eles vão receber apenas o 13º proporcional aos meses que trabalharam. Então, se o contrato foi suspenso por 60 dias, ele só vai receber o proporcional de 10 dozeavos. Já em relação às férias, o período aquisitivo ele vai sofrer um acréscimo do tempo em que houve a suspensão. Então, se a suspensão foi por 60 dias, o empregado ele vai ter que trabalhar mais 60 dias para ter o seu direito aquisitivo das férias. Excelente, doutora. Uma informação importante é a respeito do desligamento do trabalhador com Covid. Se já está comprovado que o empregado, o trabalhador, contraiu Covid no ambiente de trabalho, esse trabalhador deve se afastar. Os primeiros 15 dias serão pagos pela empresa, a partir do 16º pelo INSS. O empregador ele deve fornecer à CAT a comunicação de acidente de trabalho para que o empregado ele se afaste através do auxílio e receba o auxílio acidentário. Quando de seu retorno, o empregado não poderá ser demitido. Ele estará com uma estabilidade pelo período de 12 meses. A respeito do tema, o STF ele considerou a Covid como uma doença ocupacional, mas para isso o empregado ele tem que comprovar que ele adquiriu a doença no exercício das atividades laborais. Então, geralmente empregados que adquirem a doença que trabalham em ambientes de risco, como hospitais, ou que a empresa não cumpre as normas de segurança e saúde do trabalho, não fornecem os equipamentos de proteção necessários. Então, o empregado ele tem que se valer desses meios de prova para ele conseguir o nexo causal entre a doença, entre a Covid e o trabalho realizado. Assim, ao trabalhador é garantida a estabilidade
quando restar comprovado que ele contraiu a doença durante o exercício de suas atividades laborais. Bom, gente, nós encerramos por aqui. Agradeço demais a doutora Natália Oliveira, doutora Renata Monteiro, passaram um pouquinho da sua experiência, né? Compartilharam seu vasto conhecimento na área. E a gente se vê daqui a 2 semanas com outro tema tão interessante quanto esse, eu prometo, viu? Até logo, tchau, tchau!